Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o professor Igor Monteiro Paiva, que é alguém que tem várias iniciativas culturais e educacionais. Ele criou o Virtuta Spiritus, que é um grupo dedicado a estudos culturais, estudos clássicos de um modo amplo. Ele também é fundador do Instituto Santa Hildegarda e também fundador da escola Pequeno Liceu. Bom dia, Igor, tudo bem? Bom dia. Agradeço aí o convite do professor Harrison falar sobre um tema tão importante, no tema da educação. Já faz mais ou menos uns 4 anos que eu tenho trabalhado com a educação numa perspectiva clássica, voltada tanto para a educação domiciliar, quanto para a educação também escolar. Hoje eu tenho aqui, sou um dos 3, somos 3 sócios fundadores da escola Pequeno Liceu. Hoje é a única escola que adota, não só em Salvador, mas a Bahia inteira, é a única escola que adote, que está adotando uma metodologia clássica. Bem, é isto. Bom, então, como eu havia anunciado, o tema vai ser educação domiciliar ou homeschooling, e foi até apropriado, porque já tem alguns meses que eu queria fazer essa conversa com você, mas nos últimos dias foi aprovado no próprio Congresso Nacional, pelo menos na Câmara, um projeto de lei sobre a educação domiciliar. Então, é algo que está novamente em voga. Então, é importante que a gente faça alguns esclarecimentos sobre essa modalidade, sobre os potenciais que ela tem, ok? Mas então eu queria começar, na verdade, imaginando alguém que não tenha muita ideia do que é educação domiciliar e perguntando, então, o que é educação domiciliar? Eu já vi algumas pessoas confundindo educação domiciliar com educação doméstica, por exemplo. Uhum. Hoje há essa confusão, né, entre educação domiciliar e educação doméstica, e há uma nova confusão que surgiu depois dessa experiência durante a pandemia, que é o ensino EAD. Né? Uhum. Então, inclusive, eu tenho visto pessoas criticando a educação domiciliar com base nesse argumento. Nós vimos como a educação em casa, modalidade EAD, foi prejudicial para crianças. Então, com base nisso, a educação em casa é ruim. Como se o problema fosse o fato de que a educação se deu em casa, não o fato de que a criança teve de ficar durante 6, 7, até 8 horas, como eu presenciei, na frente do computador, com turmas de 30 crianças ao mesmo tempo, dividindo a atenção de um único professor. Então, a educação domiciliar não é educação doméstica, no sentido do que se ensina sobre questões domésticas, né? Mas também não é uma educação EAD, que se chama domiciliar por ocorrer em casa. A educação domiciliar, sim, de fato, o lugar dela é a casa. É a casa. Mas não é exatamente educação domiciliar, por exemplo, quando você paga um professor ou paga cursos, ou mesmo escolas, já existem escolas adotando modalidade EAD em muitos países. Eu não sei como é que isso está. Isso foi permitido durante o período da pandemia, eu não sei como é que está essa questão hoje. Mas não é só isso. A educação domiciliar, ela diz respeito a uma formatação da rotina da criança, da família da criança. A criança, ela aprenda algo. Também não é só um momento onde nós temos a rotina da família, como qualquer outra família, e há um momento ali onde a mãe, ou o pai, ou um tutor aparece na casa e para dar aula. Na educação domiciliar, todos os momentos propícios para que se ensine algo são aproveitados pelos pais para esse processo. Então, porque inclusive, esta me parece ser uma das chaves para que a educação domiciliar, quando bem feita, tá? Que é difícil, eu já vi casos de educação domiciliar mal feita, sim, assim como a educação escolar pode ser bem feita ou mal feita, a educação domiciliar também pode ser bem feita ou mal feita. Não existem, na minha opinião,
nem virtude, não existe, na minha opinião, mal intrínseco nem a escola, nem a educação domiciliar. As duas podem funcionar bem, a depender de como se faz. Então, a educação domiciliar, para ser bem feita, ela requer esse esforço comum dos agentes envolvidos na educação da criança. Para que, como eu estava dizendo, a chave do sucesso da educação domiciliar é quando a criança ela vê a educação tão integrada à sua rotina que é algo natural. Então, a escola, muitas vezes, ela surge como o momento da escola surge como uma ruptura de uma rotina confortável. A criança está na sua casa, junto com pessoas que ela gosta, num ambiente de proteção e de afeto, e ela é bruscamente tirada dessa rotina e levada à escola, muitas vezes ela não gosta. Tá? Claro que há crianças que gostam de ir para a escola. A escola é um ambiente confortável, então não é uma ruptura abrupta, brusca, agressiva. Então, nesse sentido, na medida em que a escola funciona dessa forma, a escola também pode proporcionar bons resultados. Mas é mais fácil estabelecer essa relação de amor entre a criança e o processo de aprendizado quando ele ocorre em casa, justamente por conta disso, porque o ambiente ele é mais propício. Mas, claro, isso demanda muito esforço dos pais. Então, assim, eu não conheço nenhum caso, por exemplo, de educação domiciliar que funcione bem quando o pai e a mãe trabalham. Então, ou os pais têm condições de pagar um tutor para estar ali muitas horas por dia, cumprindo esta função, e mesmo assim é complicado, ou um dos dois sacrifica a vida profissional para dedicar-se especialmente ao ensino dos filhos. Então, os casos de sucesso que eu conheço são, em geral, a mãe cuida do processo educacional. Alguma pergunta? Bom, teve várias coisas que você comentou aí que poderiam ser desdobradas em vários aspectos, né? Em primeiro lugar, essa questão da naturalização da escola, né? Acho que você apontou bem que a escola, independente de se considerar que seja algo extremamente negativo, não é isso que a gente está fazendo, a gente apenas está entendendo como é que cada modalidade funciona, mas hoje em dia as pessoas tendem a achar que a escola é um dado da natureza, e que a própria expressão lugar de criança é na escola, ela é enganadora, porque, repare que quando se diz isso, o objetivo é dizer que a criança deveria estar sendo educada, deveria ter acesso ao meio de educação. Só que o formato da expressão cria, na verdade, o efeito de que não. O importante é simplesmente aquele local físico, como se fosse uma coisa natural da espécie humana. A espécie humana surgiu e já surgiu, já existia escola como instituição e como local natural, como se fosse um habitat da criança. Aí você aponta corretamente isso, que na verdade isso é uma ruptura daquilo que é a convivência normal das crianças com as pessoas da comunidade, né? É um ambiente, em vários sentidos, artificial. E com isso a gente não quer, pelo menos não quero dizer que tenha que se acabar com as escolas, que não deveria existir, apenas que a gente tem que entender esse grau de artificialidade para ter uma consciência real do que é o processo de educação via escola. Mas alguém chegou aí, seja bem-vinda. Uma outra coisa também você apontou como os problemas que houve nessa educação remota que aconteceu durante a pandemia. Foi uma boa distinção, porque é bom a gente perceber que a educação domiciliar não pode ser simplesmente reproduzir a mesma rotina escolar no sentido de agora a criança vai ter que parar e ficar 4 horas sentada, não pode levantar, né? Não pode, tem que obedecer determinadas regras que não são tanto voltadas para educação, mas simplesmente regras voltadas para não atrapalhar os outros alunos, né? Então, é por isso que as pessoas não devem
os alunos não devem levantar durante a aula e conversar, etc. Não porque isso seja intrinsecamente ruim para a educação, mas é porque isso é necessário para haver um silêncio na sala e haver organização, né? Então, isso realmente foi muito ruim durante essa educação remota, que, na minha opinião, funciona bem com adultos, ou pelo menos com muitos adultos, não com todos, mas com as crianças foi terrível, foi realmente horrível essa tentativa de submeter a criança à mesmíssima carga horária, a mesmíssima atividade, só que olhando para o computador, isso. E aí até pais tiveram culpa também, porque mesmo quando alguns professores tentaram dar aulas mais resumidas, né, um material que o aluno pudesse assistir várias vezes, os pais reclamavam, 15 minutos só de aula? Não, tem que ser 50 minutos dessa aula, né? Sendo que era muito mais aproveitável um vídeo de 15 minutos que a criança pudesse ver ou rever em outros momentos do que ficar lá 4 horas parada em frente a uma televisão, fazendo uma tela de computador. Bem, mas como é que você entrou nessa vida de educação domiciliar? Como é que você começou a estar envolvido com isso? Então, eu sempre trabalhei com aulas particulares, reforço escolar, né, pré-vestibular, esse tipo de coisa. E sempre tive interesse pela cultura clássica. O meu interesse pela cultura clássica é muito antigo, muito antes de eu me envolver com a educação clássica. Tem um momento em que, com algumas leituras, eu percebi, olha, isso aqui é uma boa dica. Uma série de excelentes indicações de coisas que eram utilizadas na educação e que podem funcionar. Porque você pontuou a questão dessa visão natural da educação escolar. Na verdade, esse é um problema muito mais amplo, principalmente no nosso país, onde as pessoas não têm uma consciência histórica muito bem formada. Então, para as pessoas, história é 30, 40 anos atrás. Elas não têm uma consciência assim, de como certas coisas foram construídas, como as coisas eram, elas são agora. Então, muito facilmente, as pessoas absorvem novas estruturas normativas. Eu acho que as pessoas... no mundo, de modo geral, mas me parece que no nosso país isso ainda é mais forte, que é um pensamento, uma percepção burocrática a respeito da vida social. Uhum. Então, assim, uma burocracia estabelecida, ninguém nem para pensar assim, por que ela é assim, se realmente ela precisa ser assim. É uma construção humana, os homens falham, então talvez esse procedimento seja falho também. Não aceitam uma questão das máscaras, por exemplo. Muito naturalmente, todo mundo começou a obedecer, sem nenhum, assim, muitos poucos questionamentos. Outras pararam para pensar assim, como foi a experiência humana de outras pandemias? O que as pessoas faziam? Qual era o nível de gravidade daquelas outras doenças? Será que elas se comportavam da forma que nós estamos comportando, com uma doença que mata menos do que afogamento por ano? Então, a mesma questão é a escola. Eu vi recentemente um trecho da entrevista do Ciro Gomes sobre homeschooling, né? Ele ainda falseou um dado histórico, né? Mas porque Alexandre estudava lá na escola dos filósofos. Mentira, Alexandre fazia homeschooling com Aristóteles. Aristóteles era tutor, ia lá no palácio, no castelo, enfim, na corte do rei Filipe, para ensinar o filho. Ele não tinha coleguinhas na sala de aula. Imagina o rei, né, mandando o filho, né, o príncipe herdeiro, com a mochilinha nas costas, na antiguidade clássica, para aprender. Né? Não, e tem que chegar no horário, porque o portão da escola fecha às 7. Exato. Tem que fazer prova, né? Fazer prova. Essa questão do pensamento burocrático é tão curiosa que eu conheço famílias que praticam educação domiciliar e às vezes me falam, mas por que você não faz prova? Assim, ou seja, algumas estruturas, algumas percepções a respeito da educação ainda não foram, eu não gosto do termo desconstruídas, mas não foram superadas.
Porque assim, não, ainda, ok, vai ser essa é o making home, né? Então, você pegar tudo que se faz na escola e repetir em casa. Então você continua repetindo os mesmos erros. Claro que ainda assim há certos problemas que não serão repetidos. Então há problemas como uma questão importante de se falar sobre homeschooling é a hipersocialização, que também é um problema. Fala-se muito sobre a falta de socialização, mas a hipersocialização também é um problema. Você colocar uma criança numa sala com 40 alunos, você não tem como controlar. Mas como é que os pais têm que ser a referência moral para a criança? Como é que o pai ele será uma referência moral competindo com 40 outras referências morais que a criança tem em sala de aula, cujas famílias ele não conhece, né? Ele não sabe cujo comportamento eles desconhecem. Então, pelo menos isso, mesmo repetindo os erros da escola, já há um ponto positivo, que as escolas hoje, isso é uma coisa que nunca se fez na experiência das primeiras escolas, nós temos dados sobre isso. As primeiras escolas na Idade Média, as turmas eram pequenas. Sim, As sim. escolas que seguem o modelo clássico, como a Thomas Aquinas College, a Thomas More College. College é porque também é universidade, né? Mas também funciona como escola, vai até a universidade, mas segue o modelo clássico. Turmas de 7, 8 alunos. Hoje, são escolas que seguem o modelo clássico hoje. Então, esse é um outro problema, que é porque se tornou uma escola, hoje em dia, uma espécie de indústria, né? É um processo industrial. Tem 40 crianças ali, o professor, mesmo se for um bom professor, ele não tem como dar conta. Eu não dou conta de mais de 10 alunos em uma sala de aula. Não dou conta. Assim, de acessar, de ter um contato próximo e efetivo com cada aluno, entender a dificuldade específica e as potencialidades específicas de cada um também. Porque essa é uma outra questão importante, que as escolas hoje nivelam para baixo. Então, eu tenho casos que uma outra modalidade que tem surgido é o after school. E quando os pais procuram, os alunos, os filhos são escolares, na escola, mas os pais procuram algo a mais, não é um reforço escolar. Eles sentem que o filho pode mais e procuram um professor para proporcionar isso. E eu tenho muitos alunos que fazem o after school, porque eles são muito bons em alguma coisa, e o professor na escola tenta inibir esse desenvolvimento, o que é um problema muito grave. Então, o aluno que é muito bom em matemática, aquele que responde o tempo todo, a professora fala, não. Então, o after school é diferente então, do reforço, porque o reforço busca uma ajuda para as próprias tarefas escolares, né? Então, é para isso, as atividades que o próprio professor passou. Isso, sim. dificuldade. E aí, na verdade, é o contrário. A criança tem facilidade ou inclinação para determinadas coisas e os pais procuram uma forma de estimular mais isso. Exato. Interessante. Você falou sobre isso de esses aspectos formais da escola, né? 40 alunos, etc. E isso me lembrou que quando eu entrei no curso de letras e eu fui fazer várias matérias em educação, né? Na faculdade de educação, essa crítica a essa burocracia escolar era muito recorrente. Então, era muito comum, era cotidiano nas aulas, os professores trazerem exemplos de outras experiências educacionais, mudando completamente a visão da escola e procurando alguma outra coisa. Então, escolas com muito menos alunos, escolas com sem essa divisão fixa de disciplinas, ou escolas sem esse cronograma completamente fechado que em nenhum momento pode ser desfeitos, etc. Mas agora eu vejo vários professores de pedagogia ou que se consideram defensores da educação veem essa iniciativa de educação domiciliar, que é totalmente de acordo com essas críticas que sempre foram feitas, né? A escola tradicional, e eles, ao invés de apoiarem, ao invés de verem que aquilo é uma manifestação das próprias
outras formas de educar que eles advogam, eles são contra. Eles se colocam como contrários. Isso é algo muito estranho, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou as causas disso, por que tanta gente nas universidades é contra? Nos falta uma reflexão, assim, é porque nós estamos discutindo já a superfície do problema, né? Uhum. Falta nos assim, discutir o núcleo, e assim, o que é educação? O que é educação? Okay. Por que nós educamos? Né? Quais são os objetivos? Quais são os princípios de uma educação bem feita? Então, toda a discussão educacional hoje, ela perpassa por questões burocráticas. Muitas vezes, mesmo quando um pai que pratica educação domiciliar, um professor que apoia, discute, em geral, discute essa questão de superfície. Então, nós devemos pensar assim, qual é o objetivo da educação? Quando eu falo, por exemplo, que eu sou um educador clássico, é só para me diferenciar das outras metodologias modernas. Mas eu não consigo pensar em educação que não seja clássica, no sentido de buscar nas melhores experiências históricas que nos precederam os melhores resultados, os métodos mais eficazes. Isso pode ser tanto um projeto educacional de 1000 anos atrás, como um de 50. Então, assim, a adoção de certas ideologias educacionais, na minha opinião, empobrece muito a discussão. Uma pessoa que ela é da metodologia, ela é até crítica do construtivismo, Uhum. né, apresenta diversos problemas graves, mas ela adota a metodologia Waldorf. E o que estiver fora da metodologia Waldorf, para ela é ruim. Isso é um problema. Há coisas boas na metodologia Waldorf, por exemplo, a tabuada Waldorf, não sei se já ouviram falar, que usa padrões geométricos para ensinar a tabuada. É interessante, é efetiva, eu já usei e consegui bons resultados. Você testa. Educação clássica é isso, você testa. Funcionou? Ok. Não funcionou? Não. Pensamos, por exemplo, na questão de difusão de obras e de conhecimento durante a Idade Média, as universidades medievais eram muito menos obscuras que as de hoje, porque o conhecimento matemático, por exemplo, dos gregos, só foi plenamente difundido na Europa medieval no século XIII, por uma questão de difusão das obras. As obras foram perdidas, circularam no mundo árabe e chegaram na Europa através de traduções do grego para o árabe, aí depois do árabe para o latim. Mas quando os medievais viram que era bom, adotaram. Se hoje você mostrasse, olha só, essa criança aqui que foi alfabetizada com o método fônico, como ela lê melhor do que a criança que é alfabetizada no método global, o educador ele não aceita. Ele não aceita a realidade, porque a ideologia dele, não, tenho de adotar o método global, tenho de adotar a metodologia construtivista. Então, esse é o problema. Nós devemos pensar, primeiro, qual é o nosso objetivo na educação. E os objetivos são distintos. Para cada objetivo, você terá uma abordagem distinta. Claro que eu adoraria, eu preferiria, se as escolas públicas elas imitassem as escolas militares, por exemplo. Que fazem um trabalho menos ruim que a das escolas públicas, tal como elas estão estabelecidas, né? Tal como a sua estrutura, a sua metodologia está estabelecida. Mas ainda isso já é uma outra polêmica, né? Já colocamos outra polêmica. Mas em que você acha que elas deveriam adotar uma postura como a das militares? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu vejo muita gente hoje em dia, conservador, né, o pessoal que defende a educação domiciliar, também elogiar muito a educação, as escolas militares, que são positivistas, que têm uma perspectiva meio enciclopédica do conhecimento. Sim. É uma outra falha da educação moderna, muito conteúdo, pouca profundidade. Um ensino voltado para exames de vestibular, exames nacionais, concursos, esse tipo de coisa. Esse pensamento sobre educação também é ruim.
Também é sim. ruim. Ele é melhor porque ele pelo menos ensina alguma coisa. Eu tenho uma tese sobre essa paixão da população pelas escolas militares. Eu digo paixão porque, sim, toda e qualquer enquete que seja feita em qualquer programa de televisão ou qualquer pesquisa, a população é majoritariamente a favor das escolas militares. Eles, assim, 90% contra 10%. Né? E isso é estranho, né? Isso é estranho. Em qualquer realidade, em qualquer lugar, é um número muito dispare. E a minha hipótese, na verdade, tem a ver, na verdade, com o fato de que o pessoal, inclusive alguns professores, identificam que, na verdade, o que acontece nas escolas militares é o mínimo de disciplina e organização que havia nas escolas normais há algum tempo atrás. Então, não é que as pessoas estão defendendo um outro, né, modelo militarista. Não, é do tipo, não, a gente quer que volte aquele mínimo de normalidade em que o professor não tinha medo de apanhar do aluno se desse falta. Uhum. Você me deu falta na aula anterior só porque eu faltei, e o professor ficar com medo. Né? Não, sim. Eu conheci recentemente um professor de matemática que apanhou do pai do aluno porque deu nota baixa. Pois é. Isso é algo que não existia nas escolas. Existe até eu não tenho dúvida, eu nem acho estranho, na verdade, esse dado que você nos trouxe, porque é isso, a disciplina, as crianças aprendem coisas efetivamente, sim. elas passam em vestibulares, em geral elas têm um sucesso profissional, né? As crianças que fizeram ensino médio de uma escola militar, conheço várias, mas assim, ainda assim é uma perspectiva inferior a respeito do que é a educação. Um método eficiente de fazer uma educação que ainda tem várias limitações e vários problemas. Exato. Então, assim, a educação clássica, mas é porque isso já vem uma outra polêmica, que é a questão da vocação. Sim. Então, assim, a ideia de universidade para todos, né, ela é falaciosa. Nem todos estão vocacionados a altos estudos, a uma vida intelectual profunda. Né? Então, assim, o mínimo que as escolas militares proporcionam, a criança sair ali sabendo ler e fazer conta, né, é excelente. Né? Pensarmos na forma como a educação está no nosso país hoje. Mas se os pais podem e desejam dar aos seus filhos muito mais do que isso, eles têm de ter a liberdade de fazê-lo. Né? Não, eu quero que meu filho aprenda latim. Não, talvez não sirva para nada do ponto de vista profissional. Talvez ele não ganhe mais dinheiro no futuro por saber latim. Talvez ele, enfim, isso não ajude a passar no vestibular, ok, mas eu sinto que é algo profundo, é algo belo, é algo que vai conectar o meu filho a experiências intelectuais ao longo da história, que sem o conhecimento dessa língua ele não teria de forma deficiente. Então, essa é uma perspectiva da educação. Educar não porque não de uma perspectiva burocrática, não porque vai passar no vestibular e conseguir um bom emprego, mas porque ele conhecerá a verdade, conhecer a verdade é bom. Sim. É interessante que você deu esse exemplo com latim, mas isso se aplica a várias outras coisas. Né? Então, se você tem uma família de origem judaica ou muçulmana, isso pode ter a ver com hebraico ou com árabe, isso pode ter o interesse maior em música por parte daquela família. Né? Tem várias questões. E aí me leva justamente a essa questão de o que os pais, que geralmente estão envolvidos com a educação domiciliar, querem, né? O que assim, na sua experiência, o que eles estão buscando na educação domiciliar? O que de diferente eles buscam? Bom, há buscas distintas, né? Níveis distintos, interesses distintos. A primeira preocupação dos pais, evidentemente, é a distorção moral que há nas escolas. Ok. Tá? Então, por exemplo, escolas particulares, elas muitas vezes, algumas, né? Hoje em dia também, até as escolas particulares, do ponto de vista do ensino, também decaíram muito.
mas elas conseguem ensinar mais, isso é evidente, as escolas particulares conseguem ensinar um pouco melhor do que as escolas públicas, mas ainda assim há um problema, a questão moral. Então, a criança está ali submetida a uma série de conteúdos que não condizem com os princípios da família. Sim, sim. Talvez algumas famílias estejam de acordo com aquilo, é um problema delas, mas não está com outros. Elas têm de ter a liberdade de decidir quanto a isso. Uma criança que, não, eu não quero que o meu filho tenha educação sexual na escola. Quando chegar a hora de falar sobre esses temas, eu, enquanto pai, vou resolver isso. Eu acho que tem de ter a liberdade de fazer isso. Sim, sim. Por exemplo, eu não acho que você tenha de atormentar uma criança, como eu já conheci muitas crianças com 10 anos de idade atormentadas com a ideia do vestibular. Nossa. 10 anos de idade, assim, preocupadas, acompanhamento psicológico, porque estressadas com essa rotina de prova, porque muitas escolas, a partir dos 10 anos, as crianças já têm que fazer prova toda semana, já para se acostumar com esse modelo, fazer prova. Então, nossa, isso é horrível. Isso é horrível. Eu não acho que isso tenha de ser feito. Eu não acho que isso nem seja efetivo do ponto de vista educacional. Nem assim, nem tendo por objetivo passar no vestibular, eu acho que isso é eficiente. Isso não é educação. Não é educação, mas eu acho que se o pai tem de ter liberdade de escolher essa maluquice. Se for eu tento orientar, né, outras pessoas têm de tentar orientar, dizer que educadores, de modo geral, têm de mostrar que isso é problemático, mas se no final das contas o pai quiser, a família quiser permanecer nesse modelo, paciência. Então, assim, alguém tem que tomar uma decisão. É uma situação, é uma aporia. É uma situação que requer uma solução, mas a solução ela é problemática. Porque assim, a criança ela não consegue tomar decisão por conta própria. Alguém tem que decidir por ela. Essa já é uma situação problemática. O ideal seria que cada indivíduo tivesse condições de tomar suas próprias decisões, mas crianças não têm. Então, quem é mais confiável para tomar essas decisões? A família ou um agente impessoal no Estado? Hoje, me parece que a maioria dos intelectuais brasileiros acha que é o Estado. Né? E, assim, o Estado significa... O Estado não é sequer no sentido de o representante local do Estado, né? Nem o Estado no sentido de cada prefeitura ou cada estado. Não, é uma coisa de Brasília imposta a todo mundo. Então, é o MEC que tem que definir determinados conteúdos a serem implantados a todas as 50 milhões de crianças que frequentam a escola, sem se preocupar em quase nada com relação às particularidades. E quando há uma preocupação com as particularidades, continua sendo uma preocupação que vem de cima para baixo. Continua sendo uma preocupação centralizada, que, na verdade, não está olhando a realidade de cada aluno particularmente, né? Tem outra coisa para comentar, mas se deixar você terminar sobre o que os pais estão procurando. Você disse que a primeira questão é a questão moral, né? Isso, a questão moral, porque em geral não, todas as que eu conheço são famílias cristãs, católicas ou protestantes, uma visão mais conservadora, e querem educar seus filhos segundo seus próprios princípios, como todas as famílias fazem ao longo da história da humanidade. E procuram isso, né, ter esse controle maior. Em segundo lugar, é a preocupação intelectual, que as escolas já não ensinam, já não é mais só uma questão de é uma excelente escola, mas eventualmente há um evento sobre algo que os pais não gostariam que houvesse, ou o fato de que há vários coleguinhas falando sobre coisas inadequadas. Sim. Um caso que aconteceu recentemente na escola aqui de Salvador, crianças de 10 anos compartilhando pornografia pelo celular, 10 anos de idade. Né? Então, há essa preocupação moral, mas não é só isso. Há a questão intelectual também. A formação que se proporciona hoje nas escolas é muito deficiente. As crianças leem mal,
interpretam com dificuldade, escrevem mal. Na escola mais cara de Salvador, não vou dizer o nome, vocês pesquisam o preço, as crianças não sabem ler letra cursiva com 8 anos de idade. E eu não digo a minha letra cursiva, que é um garrancho. Eu estou falando assim, Sim, aquele sim. material, você faz a cursiva com um programa de computador, sai aquela letra bonitinha. Sim, sim. E como eles se ensinam utilizando muito o computador, o tablet, essas coisas todas, a criança Eles não. letra de forma e lê com dificuldade. Nossa. Os textos apresentados, olha, eu já tive 2 casos que eu já vi aqui em Salvador, usando letra de música. Um aluno de 12 anos de idade fazer análise sintática de um texto de uma música da Anitta, com a atividade passada para a escola. É claro que esse é um caso assim, aberrante, mas eu estava analisando umas provas de português ontem, Uhum. porque, bom, tem escola, a gente tem que ter prova. Ok. Mas avaliando a prova, eu ia manter o conteúdo e verificar se é possível manter os textos. Eu não consegui manter um texto. Eu não digo assim, não havia nada imoral, não Sim, havia sim. nada imoral na prova, só que textos muito fracos. Em geral, tirinhas, Uhum. trechos de artigo de jornal, um texto falando sobre videogame, um texto falando sobre série, da Netflix, um texto que era um trecho de uma conversa em rede social, para a criança analisar inovações linguísticas. Ok. E aí as crianças não conseguem ler uma poesia, né? Em contrapartida, eu tenho alunos eu tenho um clube literário que eu faço com os meus alunos de entre 11 e 13 anos, né, Uhum. presencial. Eu seleciono um livro por mês, eles têm de ler, nós nos encontramos para discutir. O terceiro livro deste ano, o encontro vai ser inclusive esse final de semana, é Eneida de Virgílio na versão original. Sabe o que é uma criança de 12 anos? Eu conheço adulto de 30 que não lê aquilo, não entende. Então, assim, eu vejo o que é possível fazer. Não são crianças geniais, assim, que nasceram com algum Superdotadas. superdotadas, não. São crianças que receberam a educação de forma correta. Sobre esses tipos de texto, né? Primeiro, com relação a texto de Anitta, é algo do tipo: é estranho que a gente precise tentar explicar por que não deveria, né? Mas com relação a esses outros textos do tipo, tirinha, um texto sobre videogame, etc., o grande problema é que isso não é do tipo, de vez em quando tem um texto que é sobre Não. videogame. É do tipo, a, a consciência, a amplitude da consciência dos professores só vai até essa escolha de qual é o que está na pauta do mês, né? O que está na moda nesse mês. E não é o objetivo da escola. O objetivo da escola deveria ser ampliar as experiências das pessoas, né? As experiências dos alunos. Né? Mas como é que você faz isso ao mesmo tempo que você tem que lidar com 40 alunos? E aí, né, não é só 40 alunos, né? 40 alunos e agora o professor, sem ter nenhum treinamento para isso, tem que ter também na sala de aula 2 alunos cegos, um aluno surdo, um aluno com autismo, outro. E o problema mas como é que você vai conseguir dar atenção a tantas crianças e com problemas diferentes? Porque não é simplesmente, vamos aqui colocar alguém que tem autismo numa turma para socializar e a turma tem 6 pessoas, 5 pessoas. Ok. E o professor tem algum tipo de treinamento? Não tem um treinamento específico para isso. Tem uma superpopulação na sala, então não dá para ter essa proximidade com os alunos, como você estava falando, né? E ainda isso. E dificulta também a própria busca por outros materiais, né? Então, é isso. A minha visão, Uhum. o professor ele tem de proporcionar para o aluno, os pais, os professores, os pais que muitas vezes atuam como professores, abrir certas portas que estão trancadas. Sim, sim. Essa ideia de a educação pela liberdade, como se vende hoje em dia, que se baseia assim nas experiências cotidianas da criança. A criança escuta, ela mora na favela, então vamos educar usando funk porque está no contexto dela. Isso não é educação para a liberdade, porque você aprisiona aquele indivíduo a compreender apenas letras de funk. A Sim, minha sim. obrigação enquanto professor é abrir todas as portas que eu puder abrir.
né? Uhum. Claro, aquelas para as quais eu tenho a chave, né? Eu não tenho chave de todas. Por isso que depois que o aluno passa por mim, ele vai procurar professores ainda melhores. Mesmo se meu aluno depois escolher se tornar um cantor de funk, o problema é dele. Mas eu tentei, ao máximo, ampliar os horizontes desse aluno. E o que eu acho muito difícil, porque eu não conheço ninguém que seja minimamente versado em música erudita e que considere, assim, é só quando só sendo muito descarado, desonesto mesmo, para dizer social que Anitta e Bar são a mesma coisa. Né? Sim, No fundo, sim. essa pessoa não pensa isso. Então, é muito difícil uma pessoa que seja versada em boa música ou em boa literatura aceitar algo menos do que aquilo que ela tem. É como É, uma analogia com um sabor mesmo. Uma pessoa que, quando ela come uma coisa boa, ela não vai querer. Né? Ela pode não ter condições, mas não. preferencialmente, ela não vai querer comer algo inferior àquilo. A mesma coisa. Então, assim, por isso que na filosofia nós falamos em juízo de gosto para se referir à questão estética. É isso, o juízo de Sim, gosto, sim. ele é educado. Uma pessoa diz que ela não gosta de música clássica porque é o meu gosto. Não, você não foi educada. Você não entende música clássica. Você não teve uma experiência longa com aquilo. Por isso Sim, você não sim. consegue entender. E quando nós não entendemos, em geral, nós temos uma certa resistência. É, porque a questão de gosto, na verdade, seria o seguinte, olha, eu não gosto de tal e tal compositor e eu Eu acho prefiro Mozart tal melhor que compositor. Beethoven, né? É, porque isso vai ser normal, vai ter vários tipos de música clássica que vão ser mais do gosto de cada pessoa, mas agora quando ela rejeita tudo em bloco, isso é muito mais uma ausência do próprio contato com a modalidade, né? E aí, quando você falou sobre depois a pessoa pode escolher ir para outro estilo, isso é um ponto interessante porque mesmo nos artistas pop, né? E aí eu estou usando pop no sentido mais amplo possível, rock, etc. Tal, nos Estados Unidos e na Europa, muitas vezes você tem, pelo menos os bons, né? É gente que teve uma exposição a uma formação musical mais ampla, teve uma exposição a mais do que simplesmente aquele estilo específico. Então, isso faz parte dessa ampliação das capacidades. Sim, e você nota até a diferença. Né? Por exemplo, eu não aprecio muito rock, mas a diferença de qualidade, pelo menos instrumental, do rock internacional e rock nacional é muito grande. Sim, sim. Muito grande. Né? E muitas vezes há bandas de rock internacional que utilizam temas de música clássica. Uhum. Né? Uma vez eu estava conheci escutando rock, eu conheço essa melodia de algum lugar. Aí fui pesquisar e o roqueiro lá pegou uma melodia de Bach. Isso acontece. Né? E eu não imagino um indivíduo com esse, mesmo que ele tenha, assim, do ponto de vista hierárquico, é uma outra coisa que falta, que as pessoas têm a noção de hierarquia das coisas. Né? Sim, sim. Você gosta eventualmente de ouvir música popular ou uma música, não sei, sertaneja, um rock? Tudo bem. Mas você tem a noção de que a música erudita é muito superior a isso em todos os níveis? Sabe? Assim, eu tenho uma eu gosto de vez em quando de ler uma revistinha em quadrinho, tudo bem. Você tem noção de que Camões está muito acima disso? Então essa noção de hierarquia se perdeu, tudo no mesmo nível. O pessoal adota a ideia de que assim eu gosto, então é a melhor coisa que existe, né? Exatamente. Eu adoro filme de super-herói. Agora, você quer me dizer que filme de super-herói é uma grande obra de arte em comparação a Shakespeare? Claro que não é. Diferenças enormes de nível. Até entre os filmes, né? Até entre filmes. Entre filmes, não é grande obra de arte dentro dos filmes, é algo que funciona bem, que pode ser um bom entretenimento, pode ser, inclusive, em alguns casos, ter alguns bons valores humanos reais, mas é uma coisa que é diferente, né? A gente tem que ter esse nível de hierarquia em relação, ter a noção, pelo menos. Né? Bom, continuando, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão do que a pessoa de letras, né, a pessoa com formação em letras pode contribuir, o que ela pode se inserir nisso aí. Houve até uma pergunta enviada por Vitor Cruz, ele pergunta assim, qual é o mínimo de saber que preciso ter para ser um profissional de letras capacitado para a educação domiciliar? Eu não sei se essa pergunta é fácil de responder, porque quando definir o mínimo de saber,
Mas eu passo como essa pergunta, na verdade, nesse contexto de quais são as habilidades, quais são as coisas que alguém com formação em letras precisa ter ou pode fornecer para as famílias que trabalham com educação domiciliar, e como é que ele pode ajudar nesse processo? Olha, eu costumo dizer que no Brasil falta emprego, mas não falta trabalho. As pessoas falam muito sobre a questão de pobreza, miséria nos países. Há um texto interessante do Olavo de Carvalho, no mínimo, ele fala sobre isso. Que raio de país pobre é esse, onde o pobre come frango todo dia, sabe? Você comparar isso com alguns países do leste europeu, na África, onde a pessoa não sabe o que é carne o mês inteiro. O Brasil não é um país pobre, no sentido extremo. Há dificuldades, há uma desorganização, há perspectivas falsas e falhas a respeito do que é o sucesso. Essa ideia de, vou sair do interior, vou vencer a vida, ganhar a vida na capital. No interior, assim, todo mundo se ajuda, na cidade pequena, você vai para a capital, tem de morar na rua, a pessoa que se forma em, não sei, graduação em ideologia de gênero, que já existe hoje, né? E aí a pessoa termina essa graduação, acha que vai conseguir um emprego, como se há essa perspectiva, né, nas universidades no Brasil, de que o formando é como se a sociedade tivesse uma dívida com ele. Ele tem um vínculo. A sociedade tem a obrigação de dar um emprego para ele. Esse é um bom exemplo, porque isso é algo que me parece que funcionaria como uma especialização ou como um mestrado e transformaram numa graduação. E aí as pessoas criam cursos e... Tá, mas esse curso aqui tem qual objetivo? O objetivo do curso é fazer com que a pessoa arranje um emprego. Mas não existe emprego nessa área. Não, a gente vai criar uma lei para criar empregos nessa área. Exato, né? Exato. Então, não é assim que as coisas funcionam. Né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, é preciso perder esse fetiche do currículo, né? do certificado, da graduação. Então, assim, na verdade, o sujeito não precisa nem ser um profissional formado em letras. O sujeito, ele sabe muito de língua portuguesa, ele sabe ensinar, ele vai conseguir, ele vai encontrar alunos. Eu não sou formado em física, eu dou aula de física. As pessoas gostam das minhas aulas, elas recomendam, e isso cria toda uma rede de contatos. Okay. Então, e hoje, com a internet, hoje é muito mais fácil a pessoa que tem realmente o domínio de algo divulgar o seu trabalho e conseguir alunos. Eu falo assim, a educação domiciliar, ela só causa medo em 3 tipos de pessoas. Donos de escolas que têm medo de perder alunos, não estão nem aí com a educação, estão preocupados com o bolso. Ideólogos, que usam a escola como um palanque político. Sim, sim. Controlar isso. E professores ruins, que entram da aula, na frente de 40 alunos que estão, muitas vezes, um burburinho, conversando uns com os outros, ninguém presta atenção na aula. Ensina, os alunos fingem que aprendem, os pais pagam sem se importar, porque aí na educação domiciliar, quando você é contratado como tutor, às vezes o professor vai estar ali, na sua cola. Eu não tenho problema algum. Na verdade, eu até gosto, porque eu percebo que a minha atividade é muito mais efetiva quando os pais participam. Eu cobro, olha só, estamos estudando, isso é interessante. Uma vez eu consegui que o pai fizesse aula de latim junto com o filho, para ajudar o menino nas atividades, e começou a ser uma experiência legal para os dois, aprendendo juntos. Então, eu me garanto do pai ali na minha cola assistindo a minha aula, eu gosto disso. Se eu fiz alguma coisa que ele não gostou, isso vai me acrescentar. Então, o mínimo que você tem de conseguir é o máximo que você puder. Eu estou estudando o tempo todo. Né? Sim. Em português, por exemplo, já que é o tema colocado aqui. Português, literaturas. Eu tenho todas as gramáticas que você imaginar. Todo ano, o tempo todo eu estou aprendendo algo novo em língua portuguesa que eu não sabia. E a aula que eu darei o ano que vem será melhor que a que eu der este ano. Então, essa ideia do professor que terminou a sua faculdade, conseguiu o seu certificado, não estuda mais, é aberrante.
O professor, ele vai estudar até adquirir uma doença degenerativa que peça de continuar estudando. Mas a figura do professor mais é algo muito estranho. Então, o indivíduo que ele quer, não só na educação domiciliar, mas em qualquer atividade, ele tem que dar o seu melhor. O brasileiro, ele tem uma visão muito forte a respeito da excelência. Ou melhor, acho que não tem nenhuma percepção a respeito do que é excelência. O que é excelência do ponto de vista brasileiro médio? É você conseguir passar um concurso público, né? E pronto, consegui ali, estou garantido para o resto da minha vida. Eu não preciso ser melhor, eu não preciso me superar. Ninguém vai me tirar daqui. Pronto, zerei o jogo, acabou. Então, e até do ponto de vista, vamos falar em números. Eu acho que isso chama a atenção, até do ponto de vista financeiro, a atividade do tutor, ela é melhor para os professores e para as famílias. Quanto que uma escola paga hoje? Como assim? Quanto é que uma escola particular paga para um professor? Uns R$3.000 por mês? Muito dificilmente passa disso, né? Uhum. Eu imagino. Um professor com graduação. Muito dificilmente passa disso. Eu imagino o seguinte, uma escola, no mínimo, custa R$1.500 por mês. No mínimo. A professora ele monta uma turma com 5 alunos. E cobra dos pais 500 por aluno. Para dar aula ali todo dia, como se fosse a escola. 500 por aluno, aí você multiplica, 500 por 5. E esse professor vai receber diretamente dos pais. Então, cada pai paga menos, R$1.000 a menos do que pagaria para a escola. Sim, sim. O professor recebe mais, e os alunos ainda têm um professor, uma turma menor, né, e um contato mais próximo com o professor. Há um controle melhor da turma. Né? O aprendizado é mais efetivo, os pais pagam menos, o professor recebe mais. E olha, eu sou dono de escola. Pois é. Então você não está falando apenas como, isso aqui vai ser bom para mim, porque eu só trabalho com isso e... Não, você está concretamente em escola. Eu quero que pessoas se matriculem na minha escola, mas, enfim, preciso ser honesto. E mesmo na minha escola, nós trabalhamos com as turmas que hoje se chama de Fundamental 1, não passa de 7 alunos por turma. Então, assim, se eu quisesse encher o meu bolso, eu colocaria 20 alunos. Ainda seria menos do que o que se faz hoje e mais do que nós temos hoje. Mas, assim, eu sei que não vai funcionar. Pode até colocar uns 10 ou 12 alunos na idade que se chama de Fundamental 2, a partir da 5ª série, dá para fazer, mas também não dá para passar disso. Né? Ensino médio, no máximo 15 alunos ainda assim acho muito. Tem que ser alunos muito disciplinados. É algo possível. Né? Enfim. Tem um pressuposto aí nessa sua resposta, que é o seguinte, né? Acho que a visão normal da educação domiciliar é que sempre vai ser simplesmente um dos pais trancado em casa com o filho. Né? Então, inclusive, muitas preocupações de que isso aí seria ruim. Mas você está mostrando, na verdade, que essa atividade domiciliar precisa ser complementada muitas vezes. Né? O pai não domina todas as áreas. Né? E muitas vezes, mesmo que ele tenha um conhecimento daquilo que é das disciplinas gerais que são vistas na escola, ele pode querer que os seus filhos tenham aulas de outros tópicos específicos, alguém que seja um especialista, né? Talvez porque o seu filho tenha essa disposição maior para tal e tal tema. E aí, nessa situação, você vai ter, primeiro, uma necessidade de profissionais para agir como tutores, você vai ter uma oportunidade a mais para socialização, né? A gente esquecendo que ainda tem todas as outras formas de socialização que a criança pode ter na comunidade, no bairro, né? Às vezes o pessoal acha que só existe socialização na escola, né? Então, além de todas as coisas no bairro e com a família ampliada, os tios, primos, etc., ainda tem essa possibilidade de ter um contato com outros alunos numa pequena turma que é já voltada para coisas mais específicas, né? Então, isso muito dificilmente os pais dão conta.
né? É muito difícil dar conta de todas as atividades. Eu não conheço nenhuma família, eu conheço várias famílias que realizam educação domiciliar, não só aqui em Salvador, mas em vários outros estados, e todas têm professores de várias coisas. Ou colocam as crianças em turma de a escolinha de música, encontram outras Sim, sim. crianças lá, o balé, né, a artes marciais, escolinha de futebol, esse tipo de coisa. E, em geral, a partir dos 8 anos, já começam a procurar tutores. Porque os pais conseguem fazer, quando se dedicam, conseguem fazer um excelente, e eu tenho visto até melhor que os professores, trabalho de alfabetização. Sim. Porque, assim, é ali a todo momento. A todo momento, o pai encontra, às vezes, fazendo a mãe fazendo a comida, o pai, não sei, fazendo alguma coisa em casa, encontra um momento para ensinar algo para o filho. Então, eu realmente acho que a alfabetização ela é melhor quando os pais, pelo menos, participam ativamente. Podem até não conseguir tempo, nem ter o conhecimento para realizar a alfabetização, mas quando eles participam efetivamente disso. Né? Mas, em geral, a partir de 8, 9 anos, no máximo 10, os pais começam a procurar professores para dar conta de disciplinas que eles não dominam. Outra coisa interessante também é quando o professor ele consegue ensinar mais disciplinas. Sim. Então, hoje, porque é mais fácil para os pais também, né? Não ter de contratar 10 Vários. professores. Sim, sim. Então, eu sou de letras, mas eu não dou aula de história. Você pode estudar e pode dar aulas. Se você tem uma inclinação, uma aptidão para isso, você não precisa ser um super especialista em história para dar aulas de história. Hoje em dia, com um pouco de dedicação e estudo, você consegue fazer um trabalho muito melhor do que o que se faz nas escolas. Hoje eu dou aula de todas as disciplinas. Se você pensar em combinar literatura e história, por exemplo, são dois temas que são muito, muito próximos. Você Muito próximo, precisa... né? Gramática, história, literatura, se você souber outro idioma, melhor. Mas veja, isso requer esforço. Né? Que o indivíduo Sim, ele sim, quer sim. fazer o mínimo que a faculdade requer, terminar a faculdade e conseguir um emprego. Ele não quer se dedicar a outras coisas, ele não quer... poxa, na faculdade de letras, eu cheguei a ver situações aberrantes como o pessoal querer dividir um seminário de literatura da Universidade Federal, aqui, num seminário de literatura, o pessoal queria dividir o livro. Tinha que fazer um seminário sobre um livro em grupo. Não, eu leio os capítulos 1, 2 e 3. Aí você começa do 4. Tipo, romance. Um romance, exato. Romance. Romance. Então, assim, eu vou começar do capítulo 10 o romance. Eu não sei nem como chegou ali. Né? Então, é uma preguiça. E aí a pessoa termina a faculdade se comportando dessa forma e quer que a sociedade a entregue assim, de forma excelente. Não vai acontecer. Então, em grande medida, o medo é esse. O medo é de que, olha, você vai ter Sim, que se sim. dedicar agora. Você vai ter que ser realmente muito bom para que um pai queira você na casa dele. Isso passa por várias coisas, até a etiqueta da pessoa. Eu tinha um caso curioso de uma família que entrou em contato comigo e disse assim, olha, eu até gostava do outro professor, mas ele vinha dar aula de bermuda. Sim. Mas isso é preconceituoso? Não, paciência. Você tem que ter um mínimo de decoro. A pessoa não é obrigada a ter você na casa dela. Se você não se comporta adequadamente, você perde. Não, inclusive que isso aí tem justamente muito a ver com aquilo que a escola provê, que a escola provê um Uniforme, ambiente né? que é mais formal, né? E todo mundo entende que isso é necessário, né? O aluno sai da mera informalidade da casa e ela apresentar em contato também com regras sociais mais amplas. Então tem uniforme, tem que ir de calça, etc. Então nesse sentido é muito, muito parecido, né? Não é algo absurdo que os pais estão exigindo. Estão exigindo a mesma coisa que as escolas já exigem. Um outro ponto interessante, dois pontos que eu gostaria de colocar, lembrando de uma aula do COF, né, do professor Olavo, sobre educação, a uma na qual ele fala assim, olha, eu sou um professor muito bom, ele não usa esse termo, não, eu não vou usar o termo, eu sou um professor bom para... Né? E mesmo assim, eu calculo que eu conseguirei educar umas 40 mil pessoas. Sim, sim. Ele falando, né? Como é que uma pessoa que muitas vezes não teve nenhuma experiência... Oi?
Travou? Alô? Travou para... Alô? Oi. Estão ouvindo? Oi. Estão ouvindo? Consegue ouvir? Estou. Agora sim. Então, Você... o Olavo, que é um grande professor, disse, eu calculo que conseguirei educar 40 mil pessoas. Agora, como é que uma pessoa, um burocrata, lá em Brasília, que muitas vezes não teve nenhuma experiência com educação, tá? Vai estabelecer um programa educacional com validade em todo o território nacional, esperando que esse programa será eficiente com todos os tipos de pessoas que existem. E é engraçado que essa mesma pessoa, o mesmo pessoal que defende isso, né? O mesmo pessoal que defende isso defende diversidade, né? São os defensores da diversidade. Então, assim, existe diversidade cultural, mas não existe diversidade pessoal, Sim, na sim, qual sim. cada pessoa aprende de uma forma distinta. E uma Sim, outra pois é. coisa importante também é a questão sobre a personalidade. Há um excelente vídeo, eu recomendo a todos, do professor Rafael Falcon, o que é educação clássica, onde ele fala sobre a pessoa do professor. Isso é algo muito importante. Muitas vezes, independe da disciplina. Eu posso fazer educação clássica sem trivium, quadrivium, sem latim. Tem gente que acha que o latim que só é educação clássica se tiver língua clássica, mas a língua clássica se tornou clássica porque ela era a língua utilizada. É o Sim, contrário. sim. O latim não é a educação, não é clássico por causa do latim. O latim que é clássico por causa da educação clássica. E eu posso ensinar lógica, retórica e latim sem fazer educação clássica, né? Falhando, usando as ferramentas certas, mas falhando em como usá-las. Da mesma forma, eu posso ensinar até as disciplinas, não sei, coisas que me parecem um tanto inúteis para o aluno comum, como reprodução de algas, né? Sim, Assim, sim. são pessoas que se formam, não que não seja algo interessante, interessantíssimo, mas assim, é tanto conteúdo, não é melhor enxugar um pouco as coisas e ensinar menos conteúdo com mais profundidade. Mas é possível ensinar isso de uma forma clássica. E a pessoa do professor faz toda a diferença. O professor ele tem de ser uma personalidade, assim, é um sacrifício de vida. A pessoa se torna um professor, ela não é professor nas horas vagas, na hora de trabalho, ou seja, nas horas vagas ela não é professor. Ela é professor o Sim, tempo todo. sim. Então, assim, o contato que eu tenho, e eu busco isso tanto na minha escola, por isso que são turmas pequenas, nós conhecemos todas as famílias, todas as crianças, com os meus alunos, eu tenho um contato, poxa, as famílias dos meus alunos foram no meu casamento, né? Tenho um contato muito efetivo com as famílias. E eu vejo os resultados disso. Aí a criança viaja com os pais, vai ao museu, pede para os pais tirar foto lá porque viram uma pintura sobre a qual eu falei em alguma aula. Assim, a minha personalidade motiva. Porque as pessoas, as crianças, os adolescentes, veem em mim, os meus alunos veem em mim, uma pessoa com uma vida integralmente dedicada à atividade intelectual. Agora, aquele professor que dá aquela aula assim, olha para a cara assim do professor, não sei nem ele queria estar aqui, porque eu tenho dificuldade. Não transmite nenhum tipo de afeição pelo que faz. Então, isso também é algo muito importante. Porque a educação, em última instância, é uma transferência de personalidade. Se eu não tenho uma personalidade transferível, ou tenho uma má personalidade para transferir, eu posso saber todas as línguas do mundo. Eu seria um péssimo educador. Foi bom você comentar dessa questão da diversidade pessoal na educação, porque eu posso comentar algo que você tinha falado anteriormente e eu não pude comentar no momento, que é sobre o perfil das famílias, né? Você disse que a maioria das famílias com as quais você trabalha, e me parece que a maioria, de um modo geral no Brasil, também é desse perfil, que é um perfil religioso, né? São cristãos, né, católicos ou protestantes que estão procurando. Eu queria comentar sobre isso porque isso é uma questão conjuntural, né? É uma questão de momento. Nesse momento está sendo assim, porque quando a educação domiciliar surgiu nos Estados Unidos, esse não era o perfil de quem advogava, eram pessoas de perfil eram famílias de perfil mais anarquista, socialista, né? E hoje, se você procurar em sites de livros, por exemplo, procurar livros didáticos, você vê livros didáticos voltados para a educação domiciliar, voltados para famílias ateias, famílias muçulmanas, ou seja, é um estilo, uma modalidade que, na verdade, pode ser para qualquer perfil de família, né?
Em algum momento, você pode ter uma quantidade maior demograficamente de um perfil ou de outro, mas isso não começou assim, né? Isso começou, inclusive, hoje em dia o pessoal vê muito, isso é uma coisa de gente de direita e conservador, mas os primeiros defensores disso, as primeiras famílias eram até pessoas de esquerda, né? Lá nos Estados Unidos. Então, isso é uma questão interessante. Me permite fazer uma colocação? Isso também depende daquilo que eu coloquei lá no início, né? Quais são os objetivos com a educação? Hoje, por exemplo, o perfil do After School é de famílias de classe média alta, liberais da economia, e cristãos por conveniência, né? Aquele cristão de IBGE. Sei. Então, em geral, porque estão aí, porque a preocupação, em geral, a família que pratica educação domiciliar está preocupada também com a dimensão moral e espiritual. Mas já há muitas famílias preocupadas com a dimensão intelectual da educação e que estão vendo que as escolas caríssimas que elas pagam não estão oferecendo uma boa educação. Sim. Então, mas assim, tem aquela coisa de um misto de status, né? Escola, a família que gostam disso, né? Meu filho está na escola mais cara da cidade. Ao mesmo tempo, o costume, o comodismo de manter os filhos ali naquela escola, mas ao mesmo tempo um pouco de preocupação também com a questão intelectual, então procuram o after school. Ou seja, a criança não está com dificuldade, ela tira boas notas, mas os pais começam a sentir que era possível fazer algo a mais, né? E muitas vezes influenciados pelos pais que fazem o homeschool. Então, assim, muitas famílias que hoje fazem o after school me procuraram depois do contato com as experiências das famílias que fazem o homeschool. Entendo. Então, ali é um meio termo também bastante interessante para muitas famílias. Michele Souza tinha escrito no chat já tem algum tempinho, nem todos os profissionais de letras são letrados. Talvez esse seja o primeiro passo, né? Educar-se com relação àquela questão de como é que a pessoa se prepara para trabalhar com isso, né? Eu queria te perguntar também, quer dizer, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí no chat. Mas eu queria perguntar, na verdade, sobre a questão de materiais didáticos. É algo que eu sei que você já comentou, né? E é algo que também tem a ver com o que o profissional de letras pode ajudar a preparar, a fornecer. Como é que é o material didático, a disponibilidade desses materiais para essas famílias? É muito ruim. E é um outro campo a ser explorado, um campo profissional. Então, assim, material didático é difícil de se fazer e as pessoas procuram. Né? Então, o profissional de letras, por exemplo, se dedicar a fazer material didático de poesia, de literatura, de gramática, voltados para esse público da educação domiciliar, numa perspectiva mais clássica, nem conservadora, digo assim, utilizando boa literatura como tema, né? Você pode ser um professor com uma ideologia completamente contrária ao conservadorismo, mas se você fizer um material bom, as pessoas vão comprar, né? Um material assim, utilizando textos, não sei, do Antônio Vieira, do Camões, com um bom conteúdo de gramática. Então, assim, tradução. Há bons livros didáticos em outros idiomas, que requerem tradução. Então, tradução também ajudará muito as famílias e também serve como uma fonte de renda. Esses professores estão tão preocupados com esse espectro terrível do homeschooling que assola o trabalho. Enfim. Então, eu uso muito material, por exemplo. Eu uso muito material em inglês, aí eu tenho de traduzir. Assim, toda semana eu traduzo um pedacinho para usar com os alunos, porque não tenho tempo de parar e traduzir. Inclusive, um livro, a Kirion lançou agora um livro de retórica, eu já tinha traduzido quase metade do livro. Aí ela, poxa, se eu soubesse. Agora não precisa mais traduzir, né? Eu digo para os alunos, comprem lá o livro, um excelente livro didático de retórica clássica para estudantes modernos. Há uma editora chamada Roman Roads, um livro excelente de materiais didáticos para a educação domiciliar clássica.
eu acho que é nos Estados Unidos. Uhum. Também é difícil de encontrar, você só consegue importando, e ainda, em geral, os pais não sabem inglês, você tem que traduzir aquilo para que eles possam utilizar. Então, assim, há muita demanda para livros, publicação de livros de autores brasileiros que foram perdidos. Então, o Joaquim Manuel de Macedo, ele é um romancista chato, né? Se tiver uma moreninha, nenhuma pessoa deveria ser obrigada a ler aqui. E ele era Concordo. Ele era professor dos filhos de Dom Pedro II. Uhum. Ele escreveu livros de português e história. Os PDFs estão disponíveis lá no site da USP. Então, assim, você não precisa nem elaborar o material, nem traduzir. É assim, corrigir a ortografia, editar. Né? Então, assim, há muito trabalho a ser feito no campo da educação. Então, o professor que ele fica com medo de ficar pobre por causa da educação auxiliar, ele, na verdade, não é um bom profissional. Isso inclusive é um mito, porque mesmo nos países em que há muitas famílias que fazem educação domiciliar, isso não é 50% da população, nem tem como ser 50% da população, tipo 2% da população. Então é algo que, ao mesmo tempo, um público muito grande em quantidade, mas não é algo que vai fazer com que as escolas sejam fechadas, que não tenha mais concurso público, etc. E tal. Na verdade, com relação ao pessoal que é preocupado com o concurso público, uma ameaça muito maior ao emprego de concurso público para professor é a baixa natalidade, né? Que inclusive é fomentada, né, por muitas dessas visões, essas visões modernas de ninguém deve ter filho porque filho é a pior coisa que existe na história da humanidade. Ok, tudo bem. Como é que a gente faz, então? A próxima geração ela não vai existir? Você quer ter emprego de concurso público? Você quer ter alunos? Onde vão estar esses alunos? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais para perguntar. Alguém no chat tem alguma coisa? Só complementando aquela primeira pergunta que você apresentou, né? Nem lembro qual foi. O mínimo que... Sim. Não foi você que perguntou, né? Foi sim, o mínimo que a pessoa precisa saber para ser... assim, o mínimo tem que ser o máximo possível, sempre. Né? Sim. Mas, para dar indicações mais práticas, a pessoa tem de conhecer a gramática da língua portuguesa bem. É uma boa gramática. A gramática escolar do Evanildo Bechara, estuda aquilo ali todo. Depois estuda outra, né? Sempre aprende-se algo novo. E ler os grandes autores da literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Não é muito segredo, assim. Não é algo muito fácil. Você vai ter que sentar, né? É o método MPC, né? É o método bunda na cadeira. Sentar e estudar. Ler os autores, entendê-los, né? E ser capaz de explicar aquilo para alguém. Não há muito segredo. Em geral, o óbvio funciona. Não, vou fazer assim, um ritual budista, né? Com autores iniciáticos, né? Enfim, não precisa dessas coisas, não, só ler os bons autores, não? Só ler os bons autores. Ler os luzes. Se você hoje, se o profissional de letras conhecer o básico da língua portuguesa, ao ponto de escrever com o mínimo de correção, e se ele tiver lido o Lusíadas inteiro, saber explicar, já é muita coisa. É muita coisa. Hoje em dia já é muita coisa. Você falou de Os Lusíadas, mas isso é algo realmente que permite uma ampliação muito grande, porque é a possibilidade de trabalhar com literaturas de outros países, não é? Então, na escola, a gente, em geral, está preso à literatura brasileira e a alguns exemplos da literatura portuguesa. Nem sempre as escolhas são as melhores do que se trabalhar em cada unidade, né? Alguns autores são realmente muito bons, outros nem tanto. Talvez o modo de trabalhar possa ser questionado, mas você não tem praticamente não tem esse contato com outras literaturas, com outras obras, mesmo que traduzidas, né? Os alunos não têm nada disso. Você falou de A Moreninha, e eu compartilho do seu desgosto por essa obra. Eu comentei até outro dia
no Facebook, mas ao mesmo tempo a pessoa não tem acesso a outros grandes autores Uma outra dica que eu estrangeiros. dou para os alunos de letras é procurar material didático antigo. Eu tenho aqui, eu coleciono material didático antigo. É uma coleção chamada Conheça o Seu Idioma, voltado para crianças. Os primeiros textos não são fáceis para o público de hoje. Assim, é um material voltado para crianças de 8, 9 anos de idade. Mas os textos desse material, um adolescente hoje de 15 terá dificuldade. Ou seja, o Brasil já teve um outro nível de educação. Sim, sim. Tá? Inclusive, um dos primeiros textos é um trecho da Moreninha, trecho em que se descreve o sarau. Porque, assim, o romance é chato, mas ele escrevia bem. Sim, sim. Com correção. Então, assim, um trecho daquele como parte de uma atividade de interpretação e composição textual é interessante. Sim, sim. Há muitas coisas. Com respeito a utilizar escritores estrangeiros, é interessante para desenvolver o apreço pela literatura. Então, por exemplo, os alunos para os quais eu indico, tenho 2 clubes literários, alunos mais novos eu indico Hobbit, Alice no País das Maravilhas, Então, é mais para que eles tenham realmente o contato com livros, com a literatura, e para construir, ampliar o horizonte imaginativo, a memória, a capacidade de discussão sobre a obra. Mas para o ensino da língua portuguesa, o ideal realmente é que sejam utilizados livros escritos originalmente em português. Sim, sim, concordo. Assim, a literatura portuguesa é uma mina de ouro. Há muita coisa. Eu dei uma aula recentemente sobre literatura portuguesa, nós falamos sobre os romances, o ciclo arturiano. Porque, assim, nós temos ali a trovadorismo, né? No mesmo período do trovadorismo, não houve uma prosa portuguesa, do século XI, XII, não houve uma prosa portuguesa muito grandiosa, né, que superasse em qualidade e em disseminação e circulação as trovas. Mas o círculo arturiano, né, aquelas lendas em torno do rei Arthur, que foram compostas por Boron na França, ganharam uma tradução na época para o português do século XII, sim, sim. circularam em forma de prosa. Então, assim, o texto em prosa mais lido em Portugal nessa época foram romances, né? E há boas traduções para o português, né, do Lancelot no Lago, o Mago Merlin, a Demanda do Santo Grau, e são textos assim, e os meus alunos adoram o negócio da Távola Redonda e reconquistar a Terra Prometida. Então, são textos breves, cada aventura é breve, então passa de uma aventura para outra muito rapidamente. Há uma literatura em língua portuguesa maravilhosa que é pouco aprofundada. Sim, sim. A Camões todo mundo conhece, mas e Almeida Garrett? Almeida Garrett escreveu épicos também. Escritor excelente, português, que poucas pessoas conhecem. Então, claro, é preciso também ter uma dose de sinceridade e admitir, olha, boa parte da literatura brasileira é chata. Ou é chato ou é inadequado para criança. Sim, sim. Mas, assim, nós temos Portugal. Então, podemos buscar em Portugal muito material para aulas. Né? Uma aula, assim, tranquilamente, eu acho que todas as escolas deveriam ter uma disciplina voltada para os Lusíadas. Não é nem literatura, é assim, uma disciplina chamada né? Porque, assim, você tem tudo ali. Um léxico absurdamente amplo, né? Você tem uma estrutura narrativa, você tem a história de Portugal contada ali, que faz parte da nossa história, você não compreende bem a história do Brasil, tanto que, quando eu falo de história do Brasil, eu sempre começo por Portugal. Sim, sim. Do nada, um cara chegou aqui no barco, pronto. Deixa eu explicar o que aconteceu antes, né? É isso que você falou sobre os alunos gostarem dessas histórias com aventuras, me lembra uma outra coisa que eu vi que não é relacionada diretamente à educação domiciliar, mas é a educação, que é um vídeo de um instituto americano discutindo os problemas dos alunos, dos meninos nas escolas. De que o nível de fracasso educacional dos meninos é muito maior do que o das meninas, pelo menos essa é a realidade americana. Eu acho que no Brasil não é totalmente esse o caso, mas em parte talvez seja. E aí eles estavam fazendo vários diagnósticos de como é que
por que existia esse fracasso dos alunos nas escolas, o que poderia ser feito para melhorar essa situação. E uma das questões que o pessoal apontou foi esse tipo de literatura. Geralmente, o tipo de literatura que se trabalha é uma literatura que agrada menos aos meninos e é muito mais voltada para questões de sentimentos, questões interiores que, claro, que tem que ser exploradas também, sim, mas é possível acrescentar essa outra literatura que seja mais aventuresca, que seja de mais coisas da realidade, do mundo imaginário dos meninos, né? Que tenha mais a ver com brincar de polícia e ladrão, brincar de pirata, né? Essa coisa que seja mais ativa, né? Sim, sim. Esse é um tema muito importante, ao mesmo tempo muito polêmico, né? Porque Sim, assim, sim, nós sim. temos de assumir uma verdade que para mim é evidentíssima, de que há naturezas distintas entre Sim, sim. um homem e uma mulher, entre um menino e uma menina. E mais do que isso, as minhas leituras assim no campo da psicologia não são das mais profundas, mas já li algo sobre isso e também vejo isso na realidade. A natureza masculina, ela é uma espécie de construção, sabe? O menino, ele precisa ele precisa levar bronca, ele precisa, né? Enquanto que a menina, ela se desenvolve mais naturalmente. Muitas vezes as meninas, elas se desenvolvem bem naturalmente. Pegamos assim experiências de família. Sim, Em geral, sim. a menina foi criada só pelo pai. Nesse caso, as meninas foram criadas só pelo pai e elas se desenvolvem naturalmente como meninas. Já o menino, muitas vezes, foi criado só pela mãe, aí ele tem aí ele desenvolve uma natureza mais. É um menino mais molenga, mais assim. O rebelde. Ou rebelde, ou efeminado, esse tipo de coisa, porque o menino ele precisa da figura masculina, precisa de uma referência. Né? Então, a natureza masculina ela precisa ser, de certo modo, moldada. E aí, quando você pega uma educação que lida todo mundo como se fosse a mesma coisa, a mesma coisa para os meninos e as meninas lerem, isso dificulta o processo. Claro que meninas também podem ler livros de aventura, não há problema algum nisso, mas o menino, ele, em geral, e essa experiência que eu tenho, assim, as meninas meus alunos mais organizados, mais diligentes são meninas. Mas, quando o menino atinge certa idade, desde que ele tenha ali o envolvimento dos pais, de um bom professor, quando a coisa tala, ele, em Sim, geral, ele sim. espera. O Ok. menino, né, principalmente para questões de raciocínio lógico, Sim, sim. pegamos assim, ao longo da história, né, figuras mais não é uma preferência minha, é um fato real. Assim, ao longo da história, os cientistas, matemáticos, escritores, artistas são meninos. Pega no campo do xadrez, por exemplo. 100 melhores do mundo, todos homens. Sim, sim, sim. Não é porque não exista incentivo, porque na Índia e na China as meninas e os meninos são países que levam muito a sério o jogo, recebem o mesmo tipo de incentivo Sim. financeiro, educacional para se tornarem jogadores de elite. Já os meninos, eles se desenvolvem mais. Né? Então, essas diferenças, elas também Diferença de habilidades, né? Diferença de habilidades. O e pessoal, de às vezes, tem... natureza. E de natureza. Claro que, Uh, eventualmente, surge uma menina que é muito boa em matemática, assim, uma Judith Polgar, por exemplo, já esteve entre os 10 sim, melhores do sim. mundo, xadrez, né? Algo raro. Então, nós precisamos, na atividade educacional, olhar atentamente para essas realidades. Isso é um fato. E isso é feito, é possível fazer isso muito melhor quando os pais participam, seja na educação domiciliar ou com o auxílio de um tutor, ou quando a escola tem poucos alunos e o professor consegue verificar esse tipo de coisa. Então, na minha escola, por exemplo, quando nós verificamos que um aluno, ele tem... nós temos um aluno, por exemplo, que ele é muito melhor que a turma em matemática. O que Sim. nós fazemos agora? Conseguimos um professor para ficar com ele e estudar matemática mais avançada. Por que eu vou atrasar o desenvolvimento do menino se ele é muito bom? Esse é o problema das escolas, que realmente você precisa nivelar sempre Para baixo. pelo aluno que está mais atrasado.
E, na verdade, qualquer coisa nesse caso é uma má decisão, porque se você nivela pelo aluno que estiver mais atrasado, você está sendo injusto com os outros. Se você nivela pelo que está mais avançado, você está prejudicando os outros. Se você fala, vamos tentar fazer um meio, mas que meio? Que meio termo é esse? Também acaba sendo ruim para todo mundo. Então, realmente, a sala de aula com muitos alunos tem essa grande dificuldade. E assim, uma coisa que funciona interessante, uma coisa que funciona nos Estados Unidos, por exemplo. O conteúdo matemático das escolas nos Estados Unidos é muito inferior ao nosso, em termos de conteúdo. Quantidade de conteúdos. Quantidade de conteúdo. Sim. O que não quer dizer que seja melhor aqui, muito pelo contrário, porque a quantidade e qualidade são duas coisas distintas. Mas as escolas lá fomentam, assim, há um clube de matemática para alunos avançados, clube de artes, clube de literatura. Tem um aluno que tem clube de xadrez. Clube de xadrez, um aluno que tem uma inclinação para isso, ele vai encontrar ali um momento para se desenvolver. Ele continua fazendo a aulinha de matemática com os outros alunos, tirando notas excedentes, sem muito esforço, mas ele tem ali um momento onde ele será desafiado, será desafiado a fazer coisas ainda mais difíceis. Não, a atividade intelectual é isso, a vida é isso, você tem que ser desafiado o tempo todo, está muito fácil. Uma atividade física, né? Por isso que a academia, essa analogia, então, você vai fazer um exercício físico, você tem que colocar um peso maior que aquele que é tranquilo para você. A atividade intelectual também. Se a criança está muito fácil, vou colocar algo mais difícil. E isso não acontece também por conta daquilo que nós colocamos no início, essa visão burocrática a respeito da educação. Então, se o MEC disse que eu tenho de ensinar isto aqui na 7ª série, vou só ensinar isso. E o pior que todas as ideias de melhorar a educação são sempre de vamos aumentar a carga horária, vamos aumentar o número de disciplinas, ou seja, é simplesmente deixar o aluno com menos tempo livre para buscar outros interesses, para interagir em outros ambientes, para procurar outras questões, mais disciplinas, mais carga horária, mais escola em tempo integral. Olha, eu entendo que escola em tempo integral pode ser útil para famílias que acabam não tendo nenhuma condição de ficar com os filhos, né, em casa. Mas achar que simplesmente trancafiar a criança por mais horas na escola vai ser necessariamente melhor para a criança é um equívoco enorme. Muito dificilmente isso é justificável. Mesmo famílias que a família não tem tempo porque o pai e a mãe estão trabalhando muito, né? Sempre assim, são raros os casos onde realmente é necessário que o pai e a mãe trabalhem. Teve filhos? Só tem de ser. Não pediu para ver o mundo, você vai ter de sacrificar aí o seu trabalho, alguma coisa, porque precisa desse tempo. Mas aí envolve várias outras questões. Porque, por exemplo, no Brasil é muito mais difícil se conseguir emprego em tempo parcial, ou seja, trabalhar só pela manhã, né, e aí fico com a tarde livre, trabalhar só pela tarde, é muito mais difícil conseguir esse tipo de questão para dedicar mais tempo à família. Então, sempre vai ter algumas famílias que vão optar por questão de vou ter que optar, mas não é por motivo educacional, né? Os políticos que defendem a educação agora vai ser uma maravilha, com tempo integral. Não vai. Bom, eu acho que é isso. A gente está aqui 1h30 conversando já. Uma ótima conversa. Se o pessoal no chat tiver alguma coisa a acrescentar. Se não, eu agradeço a todos os presentes. Agradeço também ao professor Igor por se dispor a esse tempo conversando conosco. Eu sei que você é muito ocupado. Foi difícil a gente encaixar um horário. O horário que a gente tinha combinado tinha sido 7h da manhã, não foi? Ia ser semana passada, uma segunda-feira, 7h da manhã, mas aí a gente acabou tendo que mudar. Obrigado, é sempre bom ouvir o professor. Michele Souza escreveu. Então, quer falar alguma coisa para encerrar? Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao professor Hedson pelo convite, é sempre muito bom falar sobre esse tema. Eu rio porque ele faz de propósito, ele sabe que meu nome não é pronunciado assim, ele faz de propósito, que é para mim. Hedson.
Agradeço o convite do professor Harrison e fico à disposição. Né? As pessoas podem estar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, tem o meu Instagram também, só procurar lá, Igor Educação Clássica. Fico à disposição, podem me enviar e-mails também. É isso. Então tá, a gente encerra por aqui. Tá? E tem mais uma mensagem de Evandro Mota. Parabéns pela iniciativa, ótimas considerações, professor Igor. Então, Obrigado. encerramos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.